Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é o professor Jardel Luiz, professor de matemática do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, gente, iremos estudar resolução de problemas. Esse conteúdo está na página 73 do livro de vocês, ok? Peguem o livro, acompanhem comigo aqui e vamos lá. Eu coloquei, gente, esse conteúdo porque até agora estudamos as 4 operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Esse problema está relacionado com as 4 operações. Só vai ser operações envolvendo o quê? As 4 operações, ok? As operações são o quê? Mais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, gente, vamos ler aí comigo essa parte aí. Resolvendo problemas. Aí é o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje, ok? Então vamos ler comigo aí essa parte aí. George Polia nasceu na Hungria em 1887, ok? Estudou direito, línguas, literatura, filosofia, física e entre elas estudou também a matemática. Ou seja, ele estudou essas ciências aí. Entre elas estudou também matemática. Aí ele disse o quê? Polia sabia que uma pessoa, ao resolver sozinha um problema, ela experimenta a sensação de triunfo. Aquela sensação conseguir resolver a questão, acertei a questão, ok? Sentindo-se estimulado a resolver qualquer outra questão daquele tipo. Para que todos possam experimentar essa sensação, Polia formulou as 4 etapas essenciais para a resolução de problemas. Quais são essas etapas? Vamos estudar o procedimento de Polia, que esse procedimento é feito em 4 etapas. Então vamos lá. A primeira etapa é compreender o problema. Compreensão do problema. Gente, compreender é entender o problema. O que é que o problema quer? O que é que o problema está pedindo, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro ponto aqui, é você identificar o que? Primeira coisa, você vai olhar o que? O enunciado. Todo problema você tem que ler o enunciado, porque senão você não vai descobrir o que ele está pedindo na questão, ok? Então, leia o enunciado com calma. Sempre eu falo, leia o enunciado com calma e leia até o final para depois começar a resolver o problema. Não vá ler uma parte e já resolver, não. Você tem que ler e o que? Resolver só depois que lê o problema por inteiro. Não vá ler uma parte e resolver, porque às vezes a pergunta que ele está falando na questão está lá no finalzinho. Então, leia o problema até o final e com cuidado. Outra coisa que você vai ter que fazer, o segundo ponto aqui é identificar os dados fornecidos. Os dados que ele deu na questão. Quais foram os valores que ele deu na questão? Os dados são as informações, os valores, ok? A outra coisa que ele quer saber é identificar quem são o quê? Quem são as incógnitas. Incógnitas é o quê? O que ele quer saber. É o que ele quer saber na questão. É o valor desconhecido, ok? Aí o quarto pontinho aí, ele quer saber o quê? O quarto ponto é: pense nas possíveis relações entre os dados e
as incógnitas, ou seja, o que ele quer saber em relação com os números. Você vai fazer uma relação entre os dados da questão com o que ele quer fazer, com o que ele quer saber na questão, ok? E o quinto ponto, ele quer o quê? O quinto ponto, ele, se possível, cria um esquema que represente a situação. Ele quer saber um esqueminha, você vai montar um esqueminha que represente essa situação, ok? A segunda etapa, gente, é traçar um plano. Traçar um plano já está falando tudo. Plano vem de planejamento, ok? Então você irá fazer um planejamento da questão. Como é que você faz um planejamento? Vamos lá, o primeiro ponto, você vai fazer o seguinte: você vai pensar, você já resolveu algum problema parecido? Que às vezes, quando resolvemos um problema, quando a gente lê um problema parecido, lembramos, já resolvi uma questão desse tipo. Já facilita mais na hora de resolver o problema. Quando você resolve uma questão parecida com a que você vai fazer, facilita muito. Aí o segundo ponto aí, você vai olhar, é possível resolvê-lo por partes? Como? É possível resolver esse problema direto? É possível resolver esse problema por etapas, por partes? Como? Será que eu vou ter que fazer uma conta? Será que eu vou fazer mais de uma conta? Ok? O terceiro ponto aí, gente, é quais as operações mais adequadas para essa situação. Você vai olhar, qual é a operação melhor para eu resolver nessa questão? Será que uma adição é melhor? Uma subtração? Será que eu tenho que fazer uma adição e uma multiplicação? Ok? E o quarto ponto, todos os dados da questão, do problema, estão envolvidos no seu plano. Você planejou colocando todos os dados completos, todos os dados apareceram no seu plano. Então você tem que fazer isso, gente, para fazer o seu plano, ok? Então, aí é a segunda etapa do processo de polia. A terceira etapa é colocar o plano em prática. Ou seja, essa terceira etapa é o quê? É você calcular, é você resolver o problema, é você pôr em prática o seu plano, ok? Ao executar, então vamos lá, o primeiro ponto aí é o quê? Ao executar o plano, explique cada um dos passos e tente resolver. O que eu obtenho com esse passo? Gente, quando ele fala explique cada passo, na questão você não vai explicar escrevendo, você vai explicar usando conta, fazendo as contas, os cálculos, ok? Então, o segundo ponto, você vai fazer o quê? Ao encontrar dificuldades, volte ao princípio e reordene as ideias. Quando você tiver uma dificuldade, uma dúvida, volte lá para o início, leia o problema com cuidado, olhe se você fez o plano correto de acordo com os dados e depois refaça o cálculo para ver se você errou alguma coisa, ok? Para ver onde está o seu erro. E a quarta etapa, gente, é comprovar os resultados. Comprovar o resultado, gente, é você analisar seu resultado, ok? Analisar o resultado para ver se você acertou, se você errou alguma coisa,
Então, o primeiro ponto você tem que ler o enunciado novamente e verifique se o que foi perguntado é o que foi respondido. Você tem que ler o problema novamente, analisar a pergunta e analisar seu resultado, sua resposta. Será que minha resposta está de acordo com a pergunta? Você vai analisar isso. Será que meu resultado está de acordo com a pergunta? Ok? O outro ponto, você vai fazer o seguinte: há algum outro modo de resolver esse problema? Porque um problema nem sempre dá para resolver ele só de um modo. Você pode resolver ele de vários modos, ok? Então, como eu sempre falo, matemática existem vários caminhos que chegam no mesmo lugar. Ou seja, tem problemas que existem várias formas de resolver, mas que o resultado vai ser o mesmo. Então, a quarta etapa é compreender os resultados. Então, vamos lá, gente. Primeira etapa, compreender o problema. Você lê o problema para compreender o que ele está querendo. A segunda etapa, fazer um plano. Eu tenho que fazer o quê? Uma adição com número tal, com número tal. Você vai traçar um plano, você vai planejar como você irá fazer a questão. A terceira etapa é colocar o plano em prática. Você vai calcular, praticar, botar o plano em prática, ok? Você tem que resolver a questão. E a quarta etapa é comprovar os resultados, ver se você está certo ou errado. Vai comprovar se o resultado seu está certo ou errado. De acordo com o quê? Com a pergunta, ok? Então, vamos resolver aqui alguns problemas para a gente analisar esses procedimentos aqui de polir. Vamos lá. Mariana comprou uma bermuda e 3 camisetas de mesmo preço. Gente, cuidado nessa questão aqui. Ele disse na questão que ele comprou uma bermuda, ok? Ele comprou uma bermuda. Esse I já está separando aqui. As 3 camisas têm o mesmo preço, ok? Ela tem o mesmo preço. A bermuda não tem o mesmo preço das camisas. É apenas as camisas que têm o mesmo preço, ok? Ele disse que ao todo gastou R$60. A bermuda, aqui ele já deu o valor da bermuda. A bermuda custou o quê? A bermuda custou R$24. Quanto custou cada camiseta? Então vamos lá. A primeira etapa é compreender o problema. Então vamos lá. Quais os dados do problema? Os dados do problema é que ela comprou 3 camisas de mesmo valor e uma bermuda que custa quanto? R$24. E ao todo gastou R$60, ok? O que é pedido? O que é que na questão está pedindo? O custo de cada camiseta, ok? Ele está pedindo qual é o preço da camiseta. E como temos o preço da bermuda, podemos raciocinar assim. Então, a bermuda aqui, a bermuda custa R$24 e a camiseta é uma incógnita, que essa incógnita ela é um valor desconhecido. Você poderia chamar o valor de X, qualquer letra, ok? Então, a segunda etapa é traçar um plano. Traçar um plano como? Nesse caso, que os objetivos que objetivos precisamos atingir? A gente precisa atingir um objetivo. Então, calcular o preço das 3 camisetas, que é a diferença entre 60 e R$24. Ou seja, as camisetas, você vai ter que diminuir o total que você gastou menos o valor de quê? O valor da bermuda.
Quando você diminui o valor total menos o valor da bermuda, vai dar só os valores de quem? O valor da camiseta, ok? Então, calcula o preço de uma camiseta, que é o quociente dessa diferença por 3. Ou seja, você diminui 60 menos 24, o resultado divide por 3. Por que divide por 3? Porque são o quê? São 3 camisetas. Terceira etapa, colocar o plano em prática. Efetuamos então os procedimentos previstos no plano que traçamos. Ou seja, vamos lá. Iremos fazer o preço total, que é 60, gasto total, menos o preço da bermuda, que é R$24. O valor da diferença dá quanto? O valor da diferença vai dar R$36. R$36 é o valor das 3 camisas. Então, para descobrir o valor de uma camisa, eu tenho que dividir por 3. 36 dividido por 3 é igual a 12. 36 dividido por 3 é 12. Ou seja, cada camisa custa R$12. Cada camiseta custa R$12. Ok? Comprovar os resultados. Vamos lá. Iremos resolver o valor da bermuda, que é 24, mais 3 vezes o valor da camiseta, que é 12. Então, numa expressão, resolvemos primeiro o que? A multiplicação. 3 vezes 12 é igual a 36. Mais os 24 é igual a quanto? A 60. E 60 foi o que ele gastou no total. Ok? Então, cada camiseta custou R$12, que era o que ele queria na questão. Então, a resposta dá de acordo com a pergunta. Ok? Então, aí foi o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. Ó. Em um posto de gasolina, tem duas bombas de combustível. Para cada um, existe um contador que registra o total acumulado de litros de combustível vendidos. Ou seja, ele diz que cada bomba tem registra um total acumulado de litros, ok? Então, veja os totais acumulados por semana em cada uma desses contadores. Ó. Na primeira bomba, na semana, foram vendidos 15.635 litros. Na segunda bomba, na semana, foram vendidos 10.215 litros. Ok? Se esse posto vender em todas as semanas a mesma quantidade de combustível, quantos litros ao todo serão vendidos em 5 semanas? Ou seja, gente, a tabela está falando que é o que? Apenas em uma semana. 2 bombas em uma semana. Só que se na semana aqui, ele vender esse total de litros, toda semana vender esse total de litros, será que em 5 semanas ele vai conseguir quanto em dinheiro? Ok? Então vamos lá. Primeira etapa, compreender o problema. Quais os dados do problema? Uma bomba vendeu 15.635 litros. A outra vendeu 10.215 litros. Aí os primeiros dados. O que é pedido? Quantos litros as 2 bombas venderam juntas em 5 semanas? O que é pedido? Qual é a pergunta? Essa aí. A segunda etapa, gente, é traçar um plano. Primeiro, devemos saber quantos litros as 2 bombas venderam juntas em uma semana. Para isso, calculamos a soma dos totais acumulados por cada contador. Você soma as 2 bombas. Conhecendo essa quantidade e supondo que em todas as semanas a quantidade de combustível vendida seja a mesma, para saber a quantidade vendida em 5 semanas, devemos multiplicar a soma obtida por 5.
ok? Então vamos colocar o plano em prática. Colocando aqui o plano em prática, vamos somar. 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. 6 mais 2 é 8, 5 mais 0 é 5 e 1 mais 1 é 2. Ou seja, na semana foram vendidos 25.850 litros de gasolina. Aí é em uma semana, só que ele quer saber se toda semana vender essa quantidade, em 5 semanas vai ser vendido quando? Multiplicamos aqui por 5. Essa quantidade multiplica por 5. Então vamos lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Vai 2. 5 vezes 8 é 40. Mais 2 é 42. Vai 4. 5 vezes 5 é 25. Mais 4 é 29. Vai 2. E 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2, 10 mais 2 é 12. Então, o resultado aqui dá quanto? 129.250. Aí é o valor total vendido em 5 semanas. Ok? Vamos comprovar o resultado. Comprovando os resultados aqui, você irá fazer o quê? Você irá somar as duas bombas e dá isso. Multiplica por 5. Que é isso, ok? O resultado dá quanto? Fazendo um chuveirinho aqui, isso aqui vezes 5 é 78.175. E 10.215 vezes 5 vai dar 51.075. O resultado vai dar 129.250, ok? De acordo com os dados do problema, nesse posto serão vendidos 129.250 litros de combustível em 5 semanas. A resposta está de acordo com a pergunta, ok? Então, gente, próximas aulas iremos responder as atividades da página 75 e 76, ok? Bons estudos, até a próxima aula e obrigado pela atenção.